possível, durante a semana devemos ler mais as Escrituras, viu, queridos? É o melhor livro do mundo, né? Não existe igual. Às vezes na correria, nos esforcemos, irmãos. Pelo menos um capítulo todo dia, tá? Vai fazer bem. Você vai ter um dia e uma semana bem melhor, né? Algumas coisas são supérfluas para nós, devemos nos extinguir. Mas esse livro aqui, passamos sempre, insistindo. Se não, passa o dia e a gente não faz a leitura, né? É importante lermos esse livro maravilhoso. E aconteceu que Ezequias, tendo ouvido, rasgou os seus vestidos e se cobriu de saco, e entrou na casa do Senhor. Então enviou a Eliaquim, o mordomo, a Sebna, o escrivão, e os anciãos dos sacerdotes cobertos de saco ao profeta Isaías, filho de Amós, e disseram-lhe: assim diz Ezequias, este dia é dia de angústia e de recuperação e de blasfêmia, porque os filhos chegaram a parto e não há força para os ter. Bem pode ser que o Senhor teu Deus ouça as tuas palavras de Rabsaque, e a quem enviou o seu Senhor, o rei da Síria, para afrontar o Deus vivo e para vituperá-lo com palavras que o Senhor teu Deus tem ouvido. Fazei, pois, oração pelo resto do que se acha. E os servos do rei Ezequias vieram a Isaías. E Isaías lhe disse: assim direis ao vosso Senhor, assim diz o Senhor, não temas as palavras que ouviste, com as quais os servos do rei da Síria me blasfemaram. E eis que meterei nele um espírito, e ele ouvirá um ruído, e voltará para a sua terra a espada, e eu farei cair na sua terra. Voltou, pois, Rabsaque, e achou o rei da Síria pelejando contra Líbina, porque tinha ouvido que se havia partido de lá. E ouvindo ele dizer de Tiraca, rei de Cus, e eis que a saído para te fazer guerra, tornou a enviar os mensageiros a Ezequias, dizendo: assim falareis a Ezequias, rei de Judá, dizendo: não te enganes o teu Deus, em quem confiais, dizendo: Jerusalém não será entregue na mão do rei da Síria. Eis que já tens ouvidos o que fizeram os reis da Síria a todas as terras, destruindo-as totalmente, e tu te livrarás? Porventura as livrará os deuses das nações, a quem destruíram, como Gozã e Arã e Rezef, e os filhos de Éden que estavam em Telassar, que é feito do rei de Amate, e do rei de Arpade, e do rei da cidade de Sefarvaim, de Ena e de Irva. Recebendo, pois, Ezequias as cartas das mãos dos mensageiros, e lendo-as, subiu à casa do Senhor, e Ezequias as estendeu perante o Senhor. E orou Ezequias perante o Senhor e disse: ó Senhor Deus de Israel, que habita entre os querubins, tu mesmo, só tu és Deus de todos os reinos da terra, tu fizestes os céus e a terra. Inclina, Senhor, os teus ouvidos e ouve. Abre, Senhor, os teus olhos e olha, e ouve as palavras de Senaqueribe, que enviou a este para afrontar os Deus vivos. Verdade é, ó Senhor, que os reis da Síria assolaram as nações e as suas terras, e lançaram os seus deuses no fogo, porquanto deuses não eram, mas obra das mãos dos homens, madeira e pedra, por isso os destruíram. Agora, pois, ó Senhor nosso Deus, se servido de nós, livrar-nos da sua mão, e assim saberão todos os reinos da terra que só tu és o Senhor Deus. Então Isaías, filho de Amós, mandou a dizer Ezequias, assim diz o Senhor de Israel: o que me pediste acerca de Senaqueribe, rei da Síria, eu o ouvi. Esta é a palavra que o Senhor falou dele, a virgem, a filha de Sião,
que despreza, de ti zomba, a filha de Jerusalém, meneia a cabeça por detrás de ti, a quem afrontaste e blasfemaste, e contra quem alçaste a voz e ergueste os teus olhos ao alto contra o Santo de Israel. Por meio dos teus mensageiros afrontaste o Senhor, e disseste com a multidão de meus carros: subo ao alto dos montes, ao lado do Líbano, e cortarei os seus altos cedros e as suas mais formosas vaias, e entrarei nas suas pousadas extremas, até os bosques do seu campo fértil. Eu cavei e bebi águas estranhas, e com as plantas de meus pés secarei todos os rios dos lugares fortes. Porventura não ouviste que já dantes fiz isto, e já desde os dias antigos o formei? Agora, porém, o fiz vir para que fosse tu que reduzisses as cidades fortes a montões do deserto. Por isso, os moradores dela, com as mãos encolhidas, ficaram pasmados e confundidos. Eram como a erva do campo e a hortaliça verde, e o feno dos telhados e o trigo queimado, antes que se levante. Porém, o teu assentar e o teu sair e o teu entrar, eu o sei, e o teu furor contra mim, por causa do teu furor contra mim, e porque a tua revolta subiu aos meus ouvidos. Portanto, porei o meu anzol no teu nariz, e o meu freio nos teus beiços, e te farei voltar pelo caminho por onde vieste. E isso te será por sinal: este ano se comerá o que nascer por si mesmo, e no ano seguinte o que daí proceder. Porém, no terceiro ano semeai e cegai e plantai vinhas, e comei dos seus frutos. Porque o que escapou da casa de Judá e ficou do resto, tornará a lançar raízes para baixo e dará fruto para cima. Porque de Jerusalém sairá o restante, e do monte de Sião o que escapou, o zelo do Senhor para isso. Portanto, assim diz o Senhor acerca do rei da Síria: não entrará nesta cidade, nem lançará nela flecha alguma, tampouco virá perante ela com escudos, nem levantará contra ela tranqueira alguma. Pelo caminho por onde vier, por ele voltará, porém nesta cidade não entrará, diz o Senhor, porque eu ampararei a esta cidade para a livrar por amor de mim e por amor do meu servo Davi. Sucedeu, pois, que naquela mesma noite saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios a 185.000 deles. E levantando-se pela manhã cedo, eis que todos eram corpos mortos. Então Senaqueribe, rei da Síria, partiu, e foi e voltou e ficou em Nínive. E sucedeu que, estando ele prostrado na casa de Nisroque, seu Deus, Adrameleque e Sarezer, seus filhos, o feriram a espada. Porém eles escaparam para a terra de Ararã, e Ezeradom, seu filho, reinou em seu lugar. Amém. 37 versículos, né? Mas é bom, queridos, fazermos a leitura deste livro. Para nós faz bem, principalmente por dentro. E todos nós que estamos aqui servimos a um Deus vivo, né, irmãos? Todos. E nós cremos neste Deus. Ele é um Deus onipotente, tudo pode, onipresente, está em todo lugar, e onisciente, tudo sabe, né? Então não tem nada que nós podemos esconder do nosso Deus, tá? Eu não sei da necessidade de cada um, e vocês também não sabem da minha necessidade, tá? Eu vim aqui buscar a palavra, mas esse aqui conhece todos, queridos, tá? Sabe o que você passou durante o dia, sabe o que nós temos passado durante alguns anos. E se não fosse o Senhor, nós não teríamos suportado tal situação,
Mas o Senhor nos diz: por que você está aqui hoje? Por que nós estamos? Porque ainda existe fé no vosso coração. E eu vou acrescentar ainda mais. Tá? Assim, queridos, olha aqui, vocês leram, nós lemos, é uma leitura clara, dá para se entender o que aconteceu aqui. O servo de Deus Ezequias era um rei fiel a Deus, servia a Deus, não sei quantos anos ele reinou, mas no passado era um bom rei ou era um mau rei? E este servo, ele tinha uma vantagem, ele tinha o temor de Deus e orientava a sua nação a servir e agradar a Deus. De lá vem alguém, né? Senaqueribe, rei da Síria, já vinha tomando todas as nações. Vocês leram aqui, nós lemos, tá? E ele era um homem belicoso, irmãos. Belicosidade é um homem ruim, é um homem bélico, tá? Não existe tamanho de coisas que ele não possa fazer, além de homens e além de exércitos. Ele era forte, queridos, e ele veio e queria tomar esta cidade. Ezequias, irmãos, como servo de Deus, para enfrentar esse exército, jamais ele teria condição de vencer alguma coisa. Mas aquele que tem o Senhor, queridos, como nós que estamos aqui, o que nós fizemos hoje? Eu vou na casa do Senhor, eu vou ver o que o Senhor vai falar comigo, se eu estou bem na presença dEle, se eu estou agradando. E o que nós viemos buscar aqui hoje, irmãos? O que você veio buscar? Coisas espirituais ou coisas materiais? Material, o Senhor sabe do que nós precisamos, sabe que nós somos cidadãos, precisamos pagar as nossas contas, andar de cabeça erguida, e Ele tem provido até o presente momento, e não vai deixar faltar nada, irmãos. Por isso que nós temos que nos inclinar mais às coisas espirituais do que às materiais. Se nós inclinarmos para as coisas espirituais, as materiais se tornam mais fáceis. Porque Deus nos chamou para um dia herdar os céus. O que é matéria fica, e o que é celeste tem que subir, né, irmãos? É bom termos bens, é bom termos dinheiro, é bom fazer investimento. Quem tem condição, quem pode fazer isso e ter uma vida melhor, amém. Mas dentro do dia que eu partir, eu não vou levar nada comigo, eu só vou levar as boas obras, naquilo que eu investi espiritualmente. Então você veio nesta noite aqui, você está com uma porta fechada, o Senhor te diz: eu tenho o poder de abrir. Você está enfermo, eu tenho o poder de libertar a tua enfermidade também. Fizeste bem em vir aqui nesta noite. Ezequias, quando recebeu a notificação de Senaqueribe, queridos, o que ele fez? O que eu posso fazer? Meu povo vai ser invadido, vai ser destruído. Ele subiu até a casa do Senhor, foi falar com o Senhor, explicar para o Senhor aquilo que o Senhor já sabia. Mas Deus não se cansa de nos ouvir, queridos. Pode orar, oremos mais, irmãos, busquemos mais a Deus. O Senhor sabe do que nós precisamos, mas Ele quer ouvir a nossa voz, o nosso clamor, o nosso rogo. E Ezequias foi falar com o Senhor. Lá, o Senhor despertou Isaías, profeta, irmãos, verdadeiro profeta de Deus. Ouviu a aflição de Ezequias
E Deus está ouvindo e vai ouvir a tua oração, meu irmão. Só que tão somente não mostre para o Senhor o caminho que ele tem que vir. Vai esperando. Você já ouviu a palavra. Daqui de cima o Senhor falou que vai te atender. Só que não mostre caminhos para o Senhor. Espera o tempo do Senhor. O Senhor não tarda, queridos. Ele tem um momento exato. E se ele não chegou ainda, porque não é tempo. E você vai desanimar? Eu vou desanimar? De forma nenhuma. É agora que nós temos que fechar o cerco e orar mais, buscar mais, salmodiar mais a Deus, irmãos. É tempo de buscar. E Ezequias pediu que fosse consultar o profeta. E Isaías veio e respondeu a pergunta de Ezequias, né? Estava muito preocupado com toda aquela situação. Então falou para Ezequias: deixa que eu cuido desse rei. E vocês observam aqui, queridos, que a única coisa que Ezequias teve que fazer foi orar a Deus. Dizer o poder que tem a nossa oração. Às vezes até nós mesmos desconhecemos, queridos, porque exercitamos pouco. E o que Deus fez aqui? Nós lemos numa noite, queridos, somente numa noite, Deus enviou um anjo, e através desse anjo, o anjo matou 185 mil homens, bravos, guerreiros. E você acha que Deus não vai te ajudar? Que Deus não vai nos ajudar? Irmãos, jamais Deus nos desampararia. Jamais, jamais. Tenha isso em mente. Quando Deus nos chamou, Ele disse que estaria conosco todos os dias, até a consumação do século. E essa palavra de Deus está de pé na nossa vida. Então não tenha medo, aguarda o tempo do Senhor, e enquanto Ele não chega, nós temos que buscar mais, orar mais, nos santificar mais, estar mais diante da presença de Deus. E Ezequias, com toda a sua humildade, orou a Deus, e o Senhor ouviu a oração do servo de Deus. Você acha que Deus não vai ouvir a nossa oração? A minha oração? O seu clamor? Irmãos, no passado, todos aqueles que precisaram do Senhor, o Senhor os atendeu. O Senhor até permitiu alguma coisa que acontecesse. Se nós fôssemos analisar, Daniel não precisava cair na cova do leão, mas Deus permitiu, e lá Deus o guardou. Os leões não o tocaram. Os 3 servos de Deus que foram lançados na fornalha de fogo ardente, o fogo não o tocou, porque foi lançado 3 e o rei viu 4 lá dentro. Então você tem essa proteção, viu, irmão? Irmã querida, você tem esta proteção. Nós temos esta proteção. Bem pode ser que o Senhor, meu Deus, ouça todas as palavras a quem enviou o Senhor, o rei da Síria, para afrontar o Deus vivo. Ninguém afronta esse Deus, irmãos. Então nós servimos a Ele.
É um Deus que tudo pode, é Ele que comanda, por ninguém é comandado, é Ele que governa e por ninguém também é governado, não depende de autorização de ninguém, está com seus ouvidos atentos às nossas orações. Então nós não estamos sozinhos, viu, irmãos? Você não está sozinha, viu, irmã? Eu cuido da tua casa, cuido da tua família, do teu esposo, cuido dos teus filhos também. Eu já não fiz uma promessa para você que chamaria todos da tua casa? Você recebeu esta palavra, ficou alegre, ficou contente, descansa em paz. Aonde que tiver que ir para buscar aquilo que Deus te prometeu, Deus te diz: eu vou, eu posso entrar. Irmão, se Deus mandou a palavra, nós temos que confiar. Qual é o tamanho da nossa fé? Pergunta ao Senhor. E qual o tamanho do obstáculo que nós não podemos atravessar? Não existe obstáculo para este povo, queridos. Deus não liberou os seus servos de prisões. Prisões. Deus fez as portas se abrirem, como se fosse nos dias de hoje, cadeias, cadeados, e os servos de Deus estavam presos, e lá dentro ele estava preocupado com alguma coisa, estavam presos, mas estava confiando no Senhor, cantando hinos de louvores a Deus. Irmãos, não podemos reclamar diante de Deus, não podemos lamentar também não. O que nós temos que fazer na nossa vida, irmãos, é muito mais agradecer do que lamentar. Hoje, se Deus falasse assim para nós: não vou fazer mais nada para vocês, Ele vai fazer. Nós já temos tudo o que precisamos. O que nós temos de tão importante que nós não precisamos de mais nada? Se o Senhor falar: não vou dar nada, é a graça do Filho de Deus. Então é o suficiente para nós, irmãos. Só que durante a nossa vida Ele vem fazendo a manutenção, tem nos ajudado, abrindo as portas, libertado de enfermidade. Quantos aqui, se não fosse o Senhor, já não estaria mais aqui, irmãos? E o Senhor que tirou da sepultura, quase está aqui glorificando a Deus. Vai em paz para a tua casa, tá? O teu dia de amanhã eu cuido. E você fique sabendo de uma coisa: o teu futuro para mim já é passado, tá? E o teu futuro está nas minhas mãos. Então viva o dia de hoje, me sirva com alegria, me sirva com contentamento, aguarde o Senhor, prepara-te, que o Senhor está chegando. Ele está chegando com bênção. Não que Ele não tem nos abençoado, irmãos, de forma nenhuma. Mesmo provadinho, nas provas o Senhor nos tem nos ajudado, nas enfermidades tem sustentado, tem renovado as nossas forças. Então não é porque está acontecendo alguma coisa na nossa vida que não, o Senhor me desprezou, de forma nenhuma, queridos. Tá? Assim como essa prova começou na sua vida, ela já está chegando no fim também. O único que vai ficar confundido e envergonhado nessa situação toda é somente o teu adversário. Tá? Temos um bom exemplo, queridos, como Jó. Tá? Homem rico, respeitado, honrado,
honrado pela sociedade, e num dia lá numa conversa, citaram o nome de Jó. Você acha que o adversário está contente com você, que está me servindo? Aí fora, do jeito que está os mundos? E lá atrás, irmãos, eu vejo que o Senhor dá tudo para ele, vai lá, toca nele. Você vai ver que ele é fiel a mim. Segundo capítulo de Jó, a mesma coisa. Mas ele tem saúde. Toca na saúde dele. Só não deu liberdade para tocar na alma. Tá? E vocês percebem de uma coisa: o segundo estado de Jó foi muito melhor do que o primeiro. Espera só o teu segundo estado, meu irmão, meu irmã querida que está aqui. Espera mais um pouquinho. Mas a minha cruz não está pesada. O Senhor jamais nos daria uma cruz que nós não conseguimos carregar. Você quer cortar um pedaço dela nesta noite? Fala, não quero, Senhor. Me dá força para me carregar. Está tão pertinho para você alcançar aquilo que você está esperando. E se você cortar esse pedaço, lá na frente ele vai te fazer falta. Então fala assim para o Senhor: Senhor, me dá força de eu levar a minha cruz do tamanho que o Senhor me deu. E lá na frente nós, a igreja que está aqui nesta noite, vai ver o grande resultado que nós temos, irmão. Virá muito melhor do que nós imaginamos, se aceitarmos a vontade de Deus. Lamentações, reclamações, jamais. Tá? Quando vier alguma coisa na tua cabeça a esse respeito, clama ao Senhor. Fala, Senhor, tem misericórdia de mim, não deixe eu reclamar. Vai cantar os hinos de louvor, vai dar glória a Deus, dirigindo, trabalhando, lavando roupa, fazendo a comida. Vai dando glória a Deus, que no momento desse Deus vai te visitar. Vai te visitar, viu? Vai nos visitar. E coisa que você não estava conseguindo, se nós entrarmos por este caminho, irmãos, nos aplicar mais nas coisas espirituais, você vai ver que as materiais virão com mais facilidade. Tá? Por quê? Tudo está debaixo do governo das mãos de Deus. Tá? Se você está precisando de saúde, Deus vai te dar saúde. Está precisando de uma porta aberta? Deus tem poder para nos abrir uma porta, irmãos. Mas vamos nos inclinar mais às coisas espirituais, que foi para isso que Deus nos chamou. E nunca deixar a nossa carne sobrepujar o nosso espírito. Porque senão, irmãos, sufoca o espírito. Tá? Sempre deixar a carne um pouquinho mais abaixo, para que o espírito cresça. E onde nós estamos, irmãos, é um mundo é um campo minado. Tá? Materialmente, todos vocês que estão aqui são pessoas esclarecidas, vê isso aí. Então nós estamos em terra estranha, somos brasileiros, somos patriotas, mas nós estamos almejando uma outra pátria, uma pátria celestial, irmãos, que lá vai acabar tudo. Vamos viver um dia para a eternidade, mas os dias que nós estamos aqui, nós temos que nos preparar, irmãos. Dá uma olhada aí na sua bagagem, o que você está carregando nesse período de viagem. Vocês sabem, todos vocês que estão aqui são pessoas esclarecidas. Nos aeroportos se olha as bagagens. Se tiver tudo em ordem, seja bem-vindo. Se não tiver, você fica retido. Então, na nossa bagagem, o caminho é estreito e a porta é mais estreita ainda. Se tiver alguma coisa, nós não podemos entrar, irmãos. Então, a nossa preparação está aqui.
que não é difícil entrar no céu. Porque cada um de nós que estamos aqui, o Senhor não vai pedir para nós aquilo que nós não podemos fazer. Ele só pede para nós aquilo que está do nosso alcance. Ele pediu para Abraão porque sabia que Abraão tinha fé suficiente e que faria, e que se fosse necessário, Deus ressuscitaria Isaque das cinzas. Então Abraão cumpriu. E quando Deus viu que realmente Abraão ia fazer o sacrifício, o Senhor bradou com uma voz alta, e lá estava o cordeiro preparado. Irmãos, essa fé está ao nosso alcance, queridos. Quantas coisas que Deus não fez no passado, que hoje, irmãos, nós podemos receber também. Só depende de nós. Vamos sair daqui nessa. Eu também, irmãos. Eu preciso melhorar os meus caminhos na presença de Deus. E olha, não tem limite de idade para isso. E não existe limite de santificação e de consagração. Não, mas o Senhor vai me levar. Não vai, não. Pode se santificar, pode se consagrar. O que vai acontecer é que Deus vai encher nós dos seus dons, irmãos, e vamos sair daqui armados, falando da graça, orar pelo enfermo, mandar o adversário embora, fazer com que o adversário nos respeite. Ele tem que nos respeitar, irmãos. Quando o servo de Deus entra na casa de alguém nessas condições, ele pode ter entrado por um caminho, mas por 7 ele tem que sair. Então vamos sair daqui nesta noite com esse propósito de santificação, de consagração. Você viu o poder de Deus? Ele deu a guerra ganha para Ezequias, sem Ezequias fazer nada. Eliminou todos os assírios, e eram homens, irmãos. Ele, como era um rei poderoso, ele se organizou com equipamentos militares naquela época, além de equipamento, homens. Mas quem pode com esse aqui, irmãos? Quem pode? Ninguém. Então vamos nos aperfeiçoar mais na graça, tá bom? Saiamos nesta noite, desta congregação, com esse propósito. Pode ser até que venha alguma coisa a mais querer atrapalhar, mas o Senhor nos diz: não tenha medo, eu vos defenderei, serei o vosso defensor, e aquilo que você está buscando espiritualmente, eu vos acrescentarei, e vou mais além, na parte material te ajudarei também. O Senhor sabe da nossa condição e da nossa situação no dia de hoje. Vamos para a nossa casa em paz. Deus nos dará uma boa semana, uma semana de vitória para nós, irmãos. Deus deu vitória para o servo, vai dar vitória para nós também. Não esqueçamos de estar atento mais uma vez com a parte espiritual. Essa que é a preciosa, irmãos. Deus seja louvado.